E aqui estamos palpites de domingo, dia 8/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro Série B, Goiás e Volta Redonda. O Goiás é o primeiro e o Volta Redonda 15º. Nos últimos 5 jogos o Goiás venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Volta Redonda venceu 2 e empatou 3. Como visitante empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Paranaense é o 11º e o Goianiense 14º. Nos últimos 5 jogos o Paranaense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Goianiense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como visitante empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Paranaense, 2-1 e 2-0. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Remo e Operário. O Remo é o 6º e o Operário 10º. Nos últimos 5 jogos o Remo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Operário venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Brasileiro Feminino, Bahia contra Ferroviária. O Bahia é o 7º e a Ferroviária 4º. Nos últimos 5 jogos o Bahia venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos a Ferroviária venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Japão, jogos de volta. Iwata contra Shonan. No jogo de ida foi 2-0 para o Shonan. Nos últimos 5 jogos o Iwata venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Shonan venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como visitante venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Hiroshima contra Fukuoka. No jogo de ida foi 1-0 para o Fukuoka. Nos últimos 5 jogos o Hiroshima venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Fukuoka venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga das Nações, disputa do 3º lugar, Alemanha contra a França. Nos últimos 5 jogos a Alemanha venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos a França venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para a Alemanha. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio.
Final, Portugal e Espanha. Nos últimos 5 jogos, Portugal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Espanha venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, Espanha vence, empate e anula. Ou dupla chance, Espanha vence, empate. Campeonato Uruguaio, Nacional e Boston River. O Nacional é o terceiro e o Boston River quinto. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Boston River venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Nacional. Palpite, casa vence. MLS, Los Angeles contra Kansas. O Los Angeles é o sexto e o Kansas 12º. Nos últimos 5 jogos, o Los Angeles venceu 1, empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Kansas venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Los Angeles. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Chile, jogo de ida. Coquimbo Unido contra União La Calera. Nos últimos 5 jogos, o Coquimbo venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o União venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 por Coquimbo. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato Colombiano, Grupo A. Júnior contra Medellín. O Júnior é o terceiro e o Medellín primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Júnior venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Medellín venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Júnior. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.